Meu nome é Josi Machado, eu sou aqui do Anjo Mentoria Arquetípica a Caminho do Conhecimento. Gente, eu vim aqui hoje para falar sobre, sabe quando você pensa assim, que a vida perdeu a graça, que nada mais te alegra, enfim. Então, gente, isso acontece com muita gente, não é só com você. Muitas das vezes a gente tem aqueles sonhos, aquelas metas, aqueles desejos que quando a gente alcança, parece que aquilo ali perdeu o valor ou não era bem aquilo que a gente queria, parece que ficou sem graça, parece que por mais que tenha aquilo, a gente não se motiva. Então, gente, não é que aquilo perdeu o valor, é que nós, seres humanos, somos dinâmicos. A gente vive em constante mudança, em constante aperfeiçoamento. Tá? O que cabe a gente é diferenciar. Mas quando nós falamos nesse cansaço, coisas que a gente já conseguiu, não quer dizer que a gente é ingrato, tá, gente? E sim, existem duas vertentes aí que precisam ser observadas, tá? A primeira é o impulso saudável de crescimento. É quando a gente chega a determinado ponto da nossa vida e que a gente olha para trás, percebe o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente conseguiu de coisas que a gente sonhava, e a gente percebe que a gente precisa desbravar novos horizontes, precisa ir por novos caminhos, né? Conhecer novas rotas, digamos assim. Tá? E quando eu falo isso, desbravar novos caminhos, conhecer novas rotas, eu não estou nem falando só propriamente dito, não. Eu estou falando assim, às vezes você está indo por algum lugar realmente, todos os dias, vamos supor, para o seu trabalho. Aí você enjoou daquele caminho. Tenta fazer um caminho diferente, se for possível. E mesmo que ele seja um pouquinho mais longo, saia um pouquinho mais cedo de casa e faça aquele caminho de modo diferente ou de um meio de transporte diferente. Se a empresa ou o local de trabalho for perto da sua casa, tenta ir de bike, tenta fazer um exercício físico, isso vai gerar muito bem-estar para você. E também a mudança de rota, de cálculo de rota realmente. Se tudo aquilo que você quer, planejou, você conseguiu, que bom, seja grato, mas esse impulso saudável de crescimento vai gerar você a querer outras coisas. É natural do ser humano, gente, essa ambição. A ambição não é mau caratismo, não é aquela ambição de puxar o tapete do outro, de passar por cima de outras pessoas, e sim de você ter desejo, vontade, né, ter aquele impulso quase que elétrico de fazer alguma coisa nova. Ainda que você seja uma pessoa muito grata por tudo que você tem e conquistou, ir por novos caminhos, conquistar novas coisas, é super saudável. Então, querer reinventar a própria carreira, mudar a decoração da casa, fazer uma viagem, isso tudo é admissível e super saudável. Isso necessariamente, gente, não precisa ser chamado de fuga. Isso pode ser uma expressão da sua vida pedindo para se renovar. A segunda situação que vamos analisar aqui é a busca compulsiva por novidade. Aí a gente precisa ficar preocupado. Isso acontece, gente, quando algumas pessoas acreditam que a vida só depende da felicidade, né? A felicidade só vai chegar dependendo de constantes mudanças de cenário. As pessoas trocam de cidade, de relacionamentos, de amigos e até de casa, achando que vão suprir aquele vazio que tem dentro delas, porque na verdade não. Troca tudo o tempo inteiro, sistematicamente, daqui a pouco troca tudo de novo, aí vai falar que não quer, que quero mais, não, porque isso é assim assado. Enfim, isso, gente, não é saudável. Vamos parar por aí, tá, gente? Porque se você está nesse caminho, que você precisa trocar tudo o tempo inteiro, essa rotatividade constante, você tem que parar e se perguntar: que buraco é esse que eu não consigo fechar? Que vazio é esse que eu não consigo preencher? Porque quem muda sem parar, normalmente é uma fuga. É uma fuga para poder fugir de problemas do passado, de traumas do passado, de vazios que ela não consegue preencher. Então, quando essas pessoas mudam de cidade, de parceiro, de trabalho, enfim, de tudo, até de casa o tempo inteiro, são para preencher esse vazio, tentar preencher, né? Que ela não consegue. Então, ela não consegue lidar com aquela falta de alguma coisa e ela começa freneticamente a tentar preencher a vida dela
com essas coisas e se iludindo, consegue se enganar e fugir do principal, que é a falta de coragem de encarar as mudanças que ela precisa, internamente falando. E aí, gente, que eu venho com sugestões para vocês poderem estarem aí. Primeiro, identificar em qual dos polos você está. Se você está em um crescimento saudável da vida, que é ter ambição por mudar, ter ambição por novas rotas, desbravar novos caminhos, é uma coisa. Agora, se você está nessa fuga para tentar preencher um vazio que você não consegue lidar, aí, gente, você precisa identificar, ou é um ou é outro. Mas para as duas eu tenho soluções aqui que podem te ajudar bastante. Primeiro, experimente mudanças pequenas, até você se adaptar, tá? Como eu falei para vocês no início do vídeo, mudar o caminho para ir trabalhar, mudar o caminho para ir à padaria, mudar um caminho para fazer alguma coisa, mudar o horário de acordar. Eu mesma, gente, acordei hoje e essa semana toda que passou, às 5 da manhã. Eu tô me sentindo muito bem. Antigamente eu não tinha horário para acordar direito, eu não tinha horário para dormir. Então experimente você fazer uma mudança na sua vida, mudança de horário. Pequenas, grandes mudanças. Pequenas mudanças podem ser grandes e né, fazer com que você se sinta muito bem, sem você precisar mudar de casa, sem você precisar mudar de cabelo, por exemplo, de unha, de cidade, de parceiro, de local que você vive, cidade, essas coisas, né, gente? Pode ser um novo hobby, um curso, uma viagem, esporte, novos círculos sociais. Tudo, gente, pode ajudar você a ter aquela clareza se você realmente quer mudar, crescer na vida, né, gente? Ou apenas tá tentando preencher um vazio que você não consegue. E a outra ajuda que eu tenho para dar para vocês é identificar o seguinte: o que é que realmente está te enjoando? É o ambiente, é a sua vida ou é a falta de desafios? Porque a vida, gente, quando ela está muito certinha, tá tudo bem, você sente falta de desafios. O ser humano, ele vive baseado em desafios, tá, gente? O obstáculo é o caminho. Existe até um livro com esse nome, né, gente? Então, quando a vida tá muito sem obstáculo, você vê que não tem novidade acontecendo, né? Você começa a querer criar criar um degrau para você subir. E isso é normal do ser humano. Agora você precisa identificar se é isso mesmo ou se você está querendo fugir de alguma coisa. Aí o bicho pega. Não se culpe por ter uma vida certinha, uma vida de comercial de margarina. Porque, gente, às vezes acontece, né? Quase ninguém tem, mas às vezes acontece que você tem uma vida legal. E aí você vai se culpar achando que tá tudo parado, tá tudo normal. Gente, existem períodos de reinvenção dentro da sua vida, como eu falei para vocês. Vocês podem reinventar novos hobbies, novos gostos, novos esportes, novas ruas para se visitar, novas lojas para você ir passear. Não precisa gastar dinheiro para isso, né, gente? Mas você pode passear em outros lugares, fazer outras coisas que você está habituado a fazer. Ter contato com a natureza é ótimo, gente. Praticar um esporte é maravilhoso também. Andar, caminhar, correr, tudo isso faz com que você tenha clareza e enxergue melhor o seu interior. Eu digo isso por conta própria. E o canal Anjo Mentoria Arquetípica está aqui para a gente trocar ideia. Eu quero que vocês escrevam aí embaixo o que vocês estão pensando, entendeu? O que está acontecendo, se você tem algum caso para contar. Gente, porque aqui é uma família e a gente vai aprendendo um com o outro, né? O caminho para construir esse autoconhecimento a gente está fazendo junto. Eu abri esse canal aqui com muito carinho, muito amor para ajudar vocês, assim como eu também me ajudo. Essa troca mútua aí é maravilhosa, tá? O universo, ele compensa a gente nessa troca mútua. Então, gente, não pense que é anormal você querer mudar. É normal do ser humano, tá, gente? Então, como eu falei pra vocês, eu mudei a minha rotina completamente há uma semana atrás e estou muito feliz. Eu nem imaginava que ia surtir tanto efeito, tá? Eu passei a acordar 1 hora mais cedo, 1 hora e meia mais cedo, na verdade, e dormir 1 hora e meia mais cedo. E eu achei que, de repente, eu talvez não conseguisse fazer, que eu não ia ter disciplina, mas sim, gente, eu tô tendo disciplina, tô conseguindo fazer, e isso mudou todo o resto. Eu organizei melhor o meu dia, organizei coisas que estavam muito paradas na minha casa e na minha vida. Eu consegui um tempo para cuidar de mim. Às vezes é só um tempo que você precisa para cuidar de você, fazer a sua unha, fazer seu cabelo, com calma, não naquela coisa automática, entendeu? Não tô falando no caso de nós mulheres, mas o homem também se cuida
Cuidar de você é ter aquele momento seu consigo mesmo. Mesmo que você não esteja fazendo nada, tá só sentado no sofá, tá só deitado, tá só assistindo uma televisão, mas aquele momento ali de você estar se curtindo, se amando, é fundamental, tá, gente? Às vezes está faltando isso no dia a dia. E aí você pensa que a vida está muito parada. É porque você não consegue ter esse tempo ali para você conseguir parar e identificar aquelas coisas que eu falei aqui. Então, gente, a principal reflexão é a seguinte: uma vida boa não é aquela vida em que nada muda, em que fica tudo paradinho e a pessoa fica só sentada assistindo televisão. E sim, gente, é uma vida que vive em constante mudança para crescimento, para evolução. Sem que para isso, gente, a gente destrua aquelas coisas que têm valor para a gente, né? Nossa família, os nossos relacionamentos que são importantes para a gente, né? A nossa cidade, nosso lugar natal, nossa casa que a gente cresceu. Às vezes você não quer né, sair desse tipo de lugar. Então, gente, você não precisa estar desconstruindo isso. Você, basicamente, você pode estar fazendo pequenas mudanças, como eu sugeri aqui. Então, é normal do ser humano ter uma vida normal e estar em constante evolução ao mesmo tempo. Então, o convite é você a pensar nisso. Um beijo, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.